Bom dia, queridos irmãos. É um privilégio para mim estar mais uma vez com vocês. Eu tenho a oportunidade de estar compartilhando uma segunda lição com os irmãos. Eu gostaria de agradecer à irmã Esther por essa oportunidade de estar servindo ao reino através dessa lição da escola dominical. Então, muito obrigada, irmã Esther, que Deus continue abençoando a irmã e o seu ministério. No próximo domingo vai ser a última lição do profeta Isaías. É uma pena que já está acabando. Essa lição vai ser ministrada pelo pastor Newton Belize. Vai ser uma lição presencial, mas terá uma transmissão ao vivo online para que nós que muitas vezes estamos impossibilitados de estarmos presencialmente na nossa igreja possamos estar acompanhando. A lição de hoje é intitulada A Salvação é Proclamada. É a lição de número 12. E essa lição é muito especial porque ela coloca em evidência a questão do livro de Isaías, que é um livro que foi escrito por um profeta clássico, no século VIII, quase 800 anos antes de Cristo, e que continua atual até os nossos dias. Ele tem uma mensagem do reino futuro, ele tem uma mensagem que fala do Messias e a restauração. E eu gostaria de começar recapitulando um pouquinho com vocês sobre capítulo 40 de Isaías. Eu espero que vocês estejam prestando atenção nas lições que são ministradas, porque a partir do capítulo 40 você deve ter notado que a mensagem muda. A mensagem que era de exortação passa a ser uma mensagem de consolo, e ela passa a falar sobre o retorno do povo exilado a Jerusalém, deixa de falar sobre o povo que seria levado ao exílio. A mensagem, a partir do capítulo 40, passa a ser uma mensagem conciliatória e de esperança. Explicando um pouquinho melhor. De Isaías 40 a 55, o profeta começa a falar sobre o retorno do exílio, a reconstrução de Jerusalém, o julgamento vindouro das nações, e a figura do servo sofredor é mencionada. A figura do Messias aparece ali. O plano divino da história começa a ser revelado. Dos capítulos 56 a 66, o profeta fala da glória futura, da justiça divina, e encerra-se a revelação do plano divino para o seu povo. O estudo do livro de Isaías, ele sempre nos fala sobre a soberania de Deus, sobre as nações, sobre os indivíduos. Ele fala sobre a necessidade de arrependimento verdadeiro. A justiça e a redenção são temas evidentes no livro de Isaías. Deus, em Isaías, ele está presente na história humana, executando a justiça. Isaías não fala de um reino humano, ele fala do reino divino. Ele fala de um futuro de esperança. Isaías é um convite a testemunhar a Cristo. E com essa introdução, eu espero que faça os irmãos entenderem a importância desse tema. A salvação é proclamada. O objetivo do autor com essa lição é que nós possamos ser lembrados de que somos chamados para testemunhar das boas novas da salvação e que, como cartas vivas, somos embaixadores e arautos do Senhor e temos um papel importante na proclamação do Evangelho. O primeiro tópico que ele comenta tem o seguinte título: Somos chamados para proclamar a salvação. E aí entra a parte interessante das nossas aulinhas de português. Você pode ver que o primeiro verbo está no presente. Somos chamados a proclamar a salvação. E como eu falei, Isaías foi escrito no século VIII a.C., há mais de 800 anos antes do nascimento de Cristo. E esse título começa com o verbo no presente. Nós, que estamos agora no presente, somos chamados a proclamar a salvação. E isso é muito interessante porque Isaías fala da salvação
que Deus oferece. E hoje nós vamos estudar sobre a salvação de Deus que precisa ser proclamada a todas as nações. A necessidade continua a mesma, a mensagem continua a mesma. E eu gostaria de deixar, antes de continuar, um fato muito interessante sobre o livro de Isaías e por que eu chamei a atenção para termos um livro escrito há tanto tempo atrás, ainda atual no presente. Isaías, ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. Seu nome é mencionado 21 vezes e tem aproximado 250 referências diretas e indiretas sobre ele. Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico, pois ele fala da vida e a obra do Messias. Ou seja, ele fala do nascimento, do nome, do advento, da família, do caráter, da obra, do governo e do reino do Messias. Ele fala tudo sobre a vida de Cristo. E é essa parte de Isaías falando sobre o Messias que a lição vai abordar bastante. E eu gostaria de começar lendo os primeiros versículos de Isaías 61, que é uma das lições que é mencionada pelo autor. Mas eu vou ler os primeiros versículos de Isaías 61, conforme Jesus citou em Lucas 4, 16 a 21. Vocês vão entender logo ao que eu me refiro. Diz assim, em Lucas 4, 16 a 21. E ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Se eu for abrir com os irmãos em Isaías 61, vocês vão ver o seguinte: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação de trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que são tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e olhos de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espíritos deprimidos. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. Como vocês podem ver, Lucas 4, que eu acabei de ler do 16 ao 20, Isaías 61, que eu li do versículo 1 ao versículo 3, eles têm muita semelhança, mas eu quero destacar o que fala em Lucas 4, 21 no final, que Jesus comentou: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E é interessante como um texto tão antigo, ele foi cumprido 8 séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo. E isso prova que a palavra de Deus ela não muda, ela continua a mesma, ela continua fiel, ela continua frutificando, ela continua real. E o autor comenta o seguinte: da mesma forma que o profeta, todos nós somos chamados por Deus para anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. O nosso Senhor nos deixou essa tarefa ao nos comissionar com tão sublime tarefa. E a tarefa que Jesus nos deixou
está em Mateus 28, 19 e 20. É um texto muito conhecido, mas mesmo assim eu gostaria de ler com vocês para destacarmos um pouco. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo que ordenei a você. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, por que eu leio o texto de Isaías, de Lucas? É para que nós possamos entender que se Deus cumpriu uma promessa que Ele fez 8 séculos antes, em Jesus Cristo, e essa promessa foi física, nosso Deus é fiel, e Ele mesmo fala que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, para fazermos o quê? Para pregarmos e fazermos discípulos de todas as nações. O autor da lição, ele continua falando o seguinte, que nós somos cartas de Cristo, somos embaixadores e temos a missão de anunciar a mensagem da salvação às pessoas que o Senhor nos tem dado a oportunidade de se testemunhar e falar do amor de Deus. Então nós somos chamados para proclamar a salvação. Se nós somos cartas, nós precisamos de um destinatário. Quem são esses destinatários? Ele coloca que a quem proclamamos é a pergunta que o autor faz. Para quem falamos do amor de Deus e anunciamos as boas novas da salvação? Eu tenho certeza que todos vocês já podem ter lembrado de alguém que precisa ser o destinatário dessa mensagem, alguém que precisa ouvir a proclamação da verdade do Evangelho. Mas lembremos que nós somos as cartas, a sua vida escrita com as suas alegrias, as suas tristezas, as suas vitórias e derrotas, ela é escrita para que possa honrar o nome de Deus. E é a sua vida que vai levar a mensagem a esse destinatário. Talvez seja seu vizinho, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, ou alguém que você não conhece, que passa por você no ônibus, numa condução, no trânsito. Mas não se esqueça que você é carta viva. É o que a Bíblia nos fala. E o autor continua dizendo que o profeta Isaías, ele responde: que mensagem devemos levar? Restaurar os de coração abatido, proclamar a liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade. Isso está em Isaías 61, 1. E ele continua dizendo o que Jesus nos oferece. Jesus nos oferece algo gratificante. Ele nos oferece trocar o jugo dele pelo nosso jugo que é pesado. E ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é reconfortante saber que a mensagem de salvação nos alcança em momentos mais fragilizados, onde estamos necessitando da graça e da misericórdia de Deus. Então, quem são os destinatários? A mensagem começa conosco, quando Deus começa a escrever a misericórdia, o favor dele em nossas vidas, para que nós possamos testemunhar a todas as pessoas. E o autor coloca o seguinte: a mensagem de salvação que só encontramos em Jesus é anunciada para que tenhamos vida em abundância, mas ela só alcança os que têm consciência de que precisam dela. Pois Lucas 5, 31, 32 diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para que
chamar os justos ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Então, respondendo à pergunta, quem são aqueles a quem precisamos proclamar a mensagem? Precisamos proclamar a mensagem àqueles que sabem que precisam dessa mensagem. Deus não força nada, nós temos um livre-arbítrio, mas Ele nos oferece a sua misericórdia. E o autor continua colocando alguns relatos bíblicos de cartas vivas. Ele fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, ele fala sobre o cego que mendigava à beira do caminho, e ele fala sobre Jairo, que havia perdido a filha dele, que Jesus ressuscitou. E no finalzinho ele fala algo muito interessante. Todas as vezes que nos colocamos na dependência de Deus e reconhecemos que precisamos de sua graça e misericórdia, Ele age em nosso favor, demonstrando o seu poder e grande amor. Precisamos estar na dependência de Deus. Somos cartas que serão lidas. Por isso, precisamos estar na dependência de Deus. A salvação nos é oferecida. Por isso, precisamos saber que dependemos de Deus. O outro tópico que o autor comenta, também muito interessante, ele faz a seguinte, tem intitulado o conteúdo da nossa mensagem. Qual mensagem nós devemos pregar? Isaías, ele tinha um local para pregar, ele pregava o arrependimento, ele pregava a glória futura. E qual é a nossa mensagem? Eu gostaria de começar lendo o que ele coloca logo abaixo. Uma das características do profetismo bíblico é a consciência de que a mensagem do profeta não é dele, mas do próprio Senhor. Então, primeira coisa, devemos entender que a mensagem não é nossa. A mensagem deve vir do próprio Senhor. O profeta é a boca de Deus, portanto, instrumento pelo qual o Senhor fala ao seu povo. O profeta não é a mensagem, o profeta é o instrumento que Deus usa para falar ao povo. Então, a mensagem que você vai pregar tem que ser da parte do próprio Deus. E lembrando que você não é Deus, você é o instrumento usado por Deus. E ele continua dizendo, a fórmula consagrada do registro do texto profético é, assim diz o Senhor, e vai ao povo e fala. É evidência inequívoca da clara convicção do papel exercido pelo profeta. Essa parte eu acho linda, porque quando você começa a pegar todos os profetas clássicos, a fórmula introdutória deles realmente é assim. Assim diz o Senhor, a boca do Senhor o diz. E aí fica uma pergunta, você tem levado a mensagem de Deus ou você tem levado a sua mensagem? Você pode falar, assim diz o Senhor, ou será que você diz, assim eu quero dizer? É importante que a mensagem seja a mensagem do nosso Deus. Mas ele continua dizendo, o tempo é agora. Não há mais espaço para adiamento da mensagem. A mensagem é de urgência. O tempo é agora. Talvez você possa dizer, poxa, mas está demorando muito, eu estou evangelizando muito e nada acontece. Poxa, já está tal pessoa que eu estou evangelizando, ela já está há muito tempo que não ouve aquilo que eu falo. Mas eu quero te dizer que o tempo é agora, é o que ele comenta aqui. Ontem passou, a oportunidade de ontem se foi, os erros de ontem se foi, mas hoje há mais uma oportunidade. Hoje há mais uma oportunidade de falar. Hoje há mais uma oportunidade de ouvir. E ele termina aqui nesse pedaço, eu gostaria de ler com vocês, ele fala assim, portanto, não percamos tempo com o que não edifica e com o que nos tira do propósito de Deus para a nossa vida. Dediquemos especial atenção ao comissionamento que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo e consideremos a urgência da mensagem que temos. O tempo é hoje. Lembra do comissionamento que recebemos? Mateus 28. Ide por todo o mundo. Ele estará conosco
no nosso id, quando cumprimos a nossa missão. Então, lembremos disso e não percamos tempo com o que não edifica. O autor, ele fala o seguinte tópico, o resultado da mensagem. Então, nós já vimos, somos chamados para proclamar, temos um destinatário da nossa mensagem, temos um conteúdo da mensagem que deve ser da parte de Deus. E qual o resultado da mensagem quando nós entregamos a mensagem de Deus? Ele diz aqui, a mensagem produz um resultado e o resultado é vida. O autor fala o seguinte, por sua vez, a mensagem que somos convidados a proclamar produz vida. O profeta Isaías traduz essa verdade de forma maravilhosa quando nos diz que eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Ou seja, imagina um lugar onde você acha que não há mais esperança, uma terra seca, um local destruído, um local abandonado. A nossa mensagem, quando ela vem da parte de Deus, a mensagem que Deus nos manda pregar, quando ela é proclamada, ela faz com que essa terra seca frutifique, ela faz com que esse local derrubado seja edificado. Esse é o resultado da mensagem. A mensagem de Deus para a nossa vida edifica e restaura o que antes só era desolação, traz a vida ao que antes era morte e produz ânimo onde antes só havia desesperança. Terminando a nossa lição, comentado um texto de Isaías, no qual ele fala: eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante e como uma noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61:10. Essa passagem que o autor colocou me fez lembrar o Salmo 126, versículo 6, que é bem conhecido. Ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, vocês conhecem, e o finalzinho diz: voltarão com júbilo, trazendo consigo seus molhos. Então, eu uniria essa consideração final ao resultado da mensagem. Ao vermos que a terra frutificou, que as casas que estavam assoladas foram reconstruídas, nós também teremos júbilos. Nós voltaremos com júbilo, nós nos apresentaremos diante de Deus com júbilo. E para terminar essa lição, que eu espero que tenha feito tão bem ao coração de vocês como fez ao meu coração, eu gostaria de ler a segunda estrofe da música tema da Junta de Missões Mundiais do ano de 2021. Ela diz o seguinte: lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crer. Ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crer. Para o ferido a cura do aflito. A esperança é para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Essa é a mensagem de salvação a ser proclamada. Jesus é poder. Proclamemos a mensagem de Deus. A salvação deve ser proclamada. Amém?